Olá, amigos online, estou de volta. Gente, então superávit de previsão acontece quando a receita prevista ela é maior que a despesa fixada, não é verdade? E fica onde mesmo no balançamentário? Vamos voltar para ver. Ficará o superávit na coluna da despesa. E, detalhe, para fechar o total desse balanço orçamentário, dessa coluna aqui, tanto dessa quanto dessa, se há um superávit de previsão, não há déficit, não é verdade? Ou um outro, né? Então, esse mais esse vai ser igual a quanto? A 100. Vou pegar 80 mais 20 e também teremos o mesmo valor, 100. Olha só. Para bater o balanço. Então, isso sempre, esses dois valores sempre serão iguais. Caso contrário, o balanço estará errado. Ok? Agora, quando a receita prevista for menor que a despesa executada, ou seja, digamos que a receita prevista foi de 70 e a receita executada, ou melhor, a despesa fixada, que é executada, a receita prevista 70, a despesa fixada, digamos, 100. Então, a previsão foi de 70 e a fixação foi de 100. Ô Wilson, isso é possível? E o princípio do equilíbrio? É possível, gente. É possível por conta de quê? Da abertura de créditos adicionais. Ou por conta também de um veto. Ou por conta de um veto, onde houve um veto no orçamento e houve esse desequilíbrio. Mas essa informação poderá acontecer em razão de termos aberto durante o exercício a figurinha chamada créditos adicionais. Então, 70 menor que 100. No balanço orçamentário, encontraremos esse resultado descrito em valores, mas conceitualmente classificado como déficit de previsão. Então, o déficit de previsão, ele vai acontecer quando a receita prevista for menor que a despesa fixada. Déficit de previsão. No balanço em questão, olha só, receita prevista 70, despesa fixada 100, déficit de previsão. A informação ficará aqui. O déficit sempre estará na coluna da receita. Então, lendo o balanço orçamentário, temos: houve um déficit de previsão no valor de 30. Para fechar o balanço, se eu tenho um déficit de previsão, não tem superávit. Essa informação aqui não tem. Então, para fechar o balanço, vou somar esse com esse. Teremos aqui o resultado. E esse daqui vem para cá. Teremos o resultado. Para fechar o balanço, portanto, olha só, 100 a 100. Então, obrigatoriamente, mais uma vez eu reforço, essa informação, esse valor, sempre será igual a este valor. Ok? Agora, quando a receita prevista for igual à despesa fixada, colocando valores, 100 a 100. Receita prevista igual à despesa fixada, esse resultado será classificado como um equilíbrio. Houve um equilíbrio entre a receita prevista com a despesa fixada. Equilíbrio no orçamento.
Analisando o balanço orçamentário, temos como primeira informação a receita prevista. A receita prevista foi de 100. E a despesa fixada neste mesmo balanço também foi de 100. Então, agora, a informação nem é deficitária, nem é superavitária. Não houve déficit de previsão, tampouco superávit de previsão. Então, o balanço agora apresentará a seguinte informação. O somatório da receita prevista, 100. O somatório da despesa fixada, também 100. Nem houve déficit, nem houve superávit. Então, esse valor vem para cá, esse valor vem para cá. Fechando o balanço, 100 a 100. Gente, só relembrando, a banca poderá cobrar esses resultados entre a receita prevista e a despesa fixada por categoria econômica. Aqui, ó. Então, é só pegar receita prevista corrente, tanto, receita fixada corrente, aí vai ter informação aqui, lógico. Receita prevista de capital, outro tanto. Receita, despesa fixada de capital, outro tanto. A informação vai aparecer. Se a banca não quiser destacar por categoria econômica, então pegamos o somatório, fica mais fácil. Mas também poderá ser por categoria econômica, hein? E assim fizemos a primeira análise entre receita e despesa. Receita prevista com despesa fixada. Poderemos ter um superávit de previsão, ou um déficit de previsão, ou um resultado equilibrado. Ok? O superávit de previsão poderá acontecer quando? Em que momento? Imaginem o projeto de lei sendo alterado pelo Legislativo. Ao chegar no Executivo, a presidente poderá vetar parcialmente as despesas. E o Congresso não derrubou o veto. Então, o projeto será publicado sem a parte vetada. Receita prevista maior que despesa fixada, por conta desse veto. Ou teremos um déficit de previsão quando, ao longo do exercício financeiro, houve abertura de créditos adicionais, desde que a fonte não tenha sido a de anulação de despesas. Então, no final, no somatório, teremos a despesa fixada maior que a receita prevista. E se o resultado foi equilibrado, começamos de um jeito, a previsão, certamente, provavelmente não houve abertura de crédito adicional, então, no final, batemos receita prevista com despesa fixada. Ou isso, mas certamente pode haver aí uma possibilidade de uma abertura de um crédito adicional durante o exercício e mesmo assim haver um equilíbrio no final? Pode, desde que esse crédito adicional tenha utilizado como fonte a anulação de despesas. Por quê? Você anula uma dotação, que é a dotação inicial, e coloca o crédito adicional no lugar. Tirou e colocou. Então não haverá um desequilíbrio no final. Não haverá o chamado déficit de previsão. Ok? E agora? Vamos analisar ainda receita com despesa. Mas sairemos da fase de previsão e fixação e agora entraremos na análise da execução. Vamos ver. Vamos analisar agora a receita executada com a despesa executada. Portanto, quando a receita executada for maior que a despesa executada, vamos supor, receita executada 100, despesa executada 80. Logicamente, receita executada maior que despesa executada. Já falei, não é? Quando confrontamos receita com despesa,
esse resultado ou será superavitário, ou será deficitário, ou será um resultado nulo, equilibrado. Como a receita está sendo maior que a despesa, é o resultado superavitário. Mas estamos comparando a execução. Então, gente, olha a lógica, esse superávit é o superávit de execução. O superávit de execução ocorrerá quando a receita executada for maior que a despesa executada. Aí chamamos de superávit de execução. No balanço orçamentário, encontraremos essa informação onde? Na grande coluna receita, informação execução. A arrecadação é a mesma coisa que execução, hein? A receita executada em questão foi de 100. A despesa executada, 80. Se a receita executada foi de 100 e a despesa executada de 80, tivemos aí um superávit de execução. No balanço orçamentário, olha só, sempre o superávit estará na coluna da despesa. Mas agora a comparação é entre execução. Estão vendo? Então não vou colocar nada, nem aqui, ó. Porque não estou trabalhando a previsão. Estamos trabalhando agora a execução. E o superávit de execução, no caso 20, ficará na coluna da despesa. Lendo agora o balanço, olha só. Houve um superávit de execução no valor de 20, porque a receita executada é maior que a despesa executada. Para fechar agora essa coluna aqui, ó, da execução, para chegar nesse total, vamos somar esse com esse e esse com esse. E vai ter que bater no final, né? Somando 100 a 100. Então, bateu a informação. Correta a informação. Então, superávit de execução. Agora, quando a receita executada é menor que a despesa executada, digamos, 70 e aqui 100. Quando a receita executada é menor que a despesa executada, vamos ter aí não superávit, mas um déficit de execução. Dessa execução, exatamente. Receita executada menor que despesa executada. No balanço orçamentário, vamos analisar. A receita executada foi de 70. A despesa executada foi de 100. Então, se a receita executada foi de 70 e a despesa executada foi de 100, então receita menor que despesa. Déficit de execução. No balanço orçamentário, a informação estará aqui. Efetuando a leitura, houve um déficit de execução. E o déficit sempre estará na coluna da receita. Se eu tenho déficit de execução, não tenho superávit de execução. Já cancelo isso aqui. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Para fechar o balanço, o que falta, gente? Somar esse com esse, colocar a informação aqui. Somar esse com esse, colocar a informação aqui. Onde esses valores deverão coincidir. E fechando o balanço, 100 a 100.
esse menos esse mais esse 100, não é? 70 mais 30. Não tenho nada aqui, então repito simplesmente esse valor para cá. Bateu o total. Correto o balanço orçamentário. Agora, quando a receita executada for igual à despesa executada, colocando valores, $100 a 100, esse resultado foi um resultado de equilíbrio. Então, equilíbrio ocorrerá quando houver igualdade. Receita executada igual a despesa executada. No balanço orçamentário, extrairemos a seguinte informação. Receita executada, 100. Despesa executada, 100. Resultado equilibrado, não é? No balanço fechando agora, o somatório da receita executada, 100. O somatório da despesa executada, 100. Não houve déficit, não houve superávit. Então, simplesmente repito para cá o valor e repito esse valor para cá. Batendo, portanto, o balanço orçamentário. Ok? E é assim que analisamos o balanço. Simples, não é complexo. Começando receita com receita, depois despesa com despesa, depois receita prevista com despesa fixada e depois, por fim, receita executada com despesa executada. Ok? Mas dentro de tudo isso, eu quero chamar a atenção para a seguinte informação. Vamos ver. Atenção. Em função da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior ao de referência, o balanço orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a receita prevista e a despesa autorizada. Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do balanço orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. Portanto, o superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para a utilização no exercício de referência. Então, gente, quando acontece a abertura de créditos adicionais, utilizando como fonte o superávit financeiro, esse crédito adicional, que vai aumentar a dotação orçamentária, ele provocará, ao final do exercício, o chamado déficit de previsão. O superávit financeiro, utilizado como fonte para abertura de um crédito adicional, previsto pelo artigo 43 da Lei 4320/64, o superávit financeiro, ele é uma informação que consta do balanço patrimonial do exercício anterior. Então, não vai aumentar a arrecadação orçamentária do exercício em questão, já que vem do ano anterior. Por isso, a utilização da fonte superávit financeiro para financiar a abertura de créditos adicionais provocará, no final do exercício, o chamado déficit de previsão. Ok? A única fonte que não causa um desequilíbrio orçamentário
é a anulação de dotação. Vamos concluir agora. Voltem. Essa situação, no caso déficit de previsão, também pode ser causada pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários, que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos 4 meses do ano anterior, caso em que esses créditos serão reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência. Gente, o artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal, possibilita a reabertura de créditos adicionais especiais e extraordinários, desde que o ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Havendo uma reabertura de um crédito adicional, essa reabertura provocará também um desequilíbrio na previsão, um déficit de previsão. E no balanço orçamentário, evidenciaremos da seguinte forma. Vamos ver. Olha só. No balanço orçamentário, o déficit de previsão ficará na linha, ou melhor, ficará sempre, déficit de previsão, sempre na coluna da receita, como eu já expliquei. E ao compararmos o somatório da receita prevista com o somatório da despesa fixada, perceberemos que a receita prevista ela é menor que a despesa fixada. Por quê? Porque durante o exercício houve abertura de créditos adicionais, não utilizando como fonte a anulação de despesas. Ou houve a reabertura de um crédito adicional. Por conta dessa abertura de um crédito adicional, desde que a fonte utilizada não tenha sido a anulação de despesas ou pelo fato de uma reabertura, isso provocará, no final do exercício, o chamado déficit de previsão. Então, o déficit de previsão, ele vai acontecer por conta da abertura de um crédito adicional que utilize como fonte ou superávit financeiro ou excesso de arrecadação, ou uma operação de crédito. E o déficit de previsão também poderá ser ocasionado por conta da reabertura de um crédito adicional. Ok? E agora, vamos efetuar uma revisão do que vimos até agora, rápida, antes de entrar na resolução das questões. Então vamos, análise, revisão, na tela. Gente, análise do balanço orçamentário. Previsão da receita igual à fixação da despesa. Aqui temos o quê? Equilíbrio. Agora, resultado orçamentário. Quando a receita executada for maior que a despesa executada, temos um superávit, que é o superávit de execução. Agora, se a receita executada for menor, o déficit de execução. Havendo a igualdade, equilíbrio. Receita prevista. Quando a receita prevista for maior que a receita executada, temos a chamada insuficiência de arrecadação ou queda na arrecadação. Quando a receita executada for maior que a receita prevista, temos o chamado excesso de arrecadação. Agora, quando a despesa fixada for maior que a despesa executada,
economia na execução da despesa, que é a chamada economia orçamentária. Quando a despesa fixada for menor que a despesa executada, excesso na execução da despesa, ou também ilegalidade, inconsistência. Ainda analisando o balanço orçamentário, informações novas agora. Capitalização versus descapitalização. Quando a despesa de capital, vou colocar aqui, quando a despesa de capital for maior que a receita de capital, chamaremos isso de capitalização. Por que capitalização? Olha a lógica. Na lei orçamentária anual, temos receita corrente, receita de capital, despesa corrente, despesa de capital. No caso aqui em tela, a despesa de capital foi maior que a receita de capital. Despesa de capital, 100. Receita de capital, 80. Somando isso tudo, isso aqui é uma lei orçamentária, hein? Ou um balanço orçamentário, tanto faz, que a gente extrai informação de lá também, que são as mesmas. Somando isso tudo, o que vai acontecer? No final, colocar 200, os valores têm que bater por conta do equilíbrio, do princípio do equilíbrio. Se a receita de capital é igual a 80, é porque a receita corrente foi igual a 120. E a despesa corrente, 100. O que está acontecendo aí? Eu vou arrecadar, ou arrecadei 120 da receita corrente e só utilizei para 100 na despesa corrente. Então, essa diferença de 20, ela será utilizada para financiar a despesa de capital. É aí que chamamos capitalização, porque parte da receita corrente vai financiar uma despesa de capital. Então, está havendo a capitalização, quando a despesa de capital for maior que a receita de capital. Agora, o contrário. Vamos já fazer aqui. Vamos apagar essas informações para refazer. Quando a despesa corrente for maior que a receita corrente, teremos a descapitalização. Despesa corrente, vamos supor, 200. Receita corrente, 150. Então, despesa corrente, 200, maior que receita corrente, 150. Colocar aqui mais uma vez. 300, que é o somatório, que tem que fechar. Então, a receita de capital, para fechar, né, 150, e a despesa de capital, 100. Vejam agora. Temos uma receita de capital, no valor de 150, sendo utilizada para financiar apenas 100 em despesa de capital. Agora, analisando a categoria econômica corrente, eu não tenho receitas correntes suficientes para aplicar em despesas correntes. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma parte dessa receita de capital e destinar para a despesa corrente. É isso que chamamos de descapitalização, porque eu peguei uma parte da receita de capital para financiar despesas correntes. Então, essas informações também poderão ser extraídas do balanço orçamentário. Outra, endividamento.
Quando a receita de operações de crédito for maior que a despesa de amortização da dívida, o endividamento está crescendo, porque você está se endividando mais do que amortizando a dívida. Caso contrário, você estará reduzindo o endividamento. Você está pagando mais do que contratando receitas de operações de crédito. Então, o balanço orçamentário também poderá evidenciar o aumento ou não do endividamento. Ok? E assim fechamos a análise do balanço orçamentário. Quando eu voltar, começaremos agora a resolver questões ligadas ao balanço orçamentário. Na volta. Até já.